escolas estaduais de Uberlândia são atacadas por vândalos. Devido ao incêndio, alguns alunos tiveram aula no refeitório da escola. Jovem de 18 anos tem o braço esmagado por trem. Homem é morto a tiros em Presidente Olegário. Criança também é atingida. Polícia Militar prendeu Gaspar Júnior Ribeiro, conhecido como Juninho Caveira, suspeito de efetuar os disparos. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Vandalismo. 2 escolas estaduais de Uberlândia foram atacadas esse fim de semana. Os criminosos atearam fogo em salas de aula e causaram muitos prejuízos. A polícia ainda não identificou os autores. Mesas, cadeiras, teto, quadro, parede, lâmpadas. Tudo destruído pelo fogo. O local de ensino virou alvo de vândalos. Criminalidade que assusta. Até as câmeras de segurança que tinham na escola foram furtadas. O incêndio aconteceu na madrugada de domingo na Escola Estadual Inácio de Castilho, aqui no bairro Santa Luzia, Uberlândia. Essa é uma das 2 salas que fica no 2º piso e que foi atingido pelas chamas. Quando a diretora chegou, as chamas já haviam sido controladas, mas o dano foi grande. Todas as janelas terão que ser trocadas. Já as cadeiras e mesas, essas foram as únicas que sobraram. Um prejuízo de mais de R$12 mil. Dessa vez, eles jogaram o nosso bebedouro lá embaixo, do 2º andar, estragou, danificou, não sei se tem conserto. E a sala de aula, que foi toda queimada, quadro, ventilador, os vidros, as lâmpadas, a parte elétrica toda danificada, um prejuízo muito grande. E outras salas só queimaram 2 carteiras, não teve um prejuízo tão grande, mas assim, lá está um cheiro de fumaça que os alunos não puderam ficar lá em cima. Esta é a 2ª vez em menos de 3 dias que a escola Inácio de Castilho foi incendiada. Essa semana foi 2 vezes, de quarta para quinta e no final de semana, de sábado para domingo, que a gente chegou aqui e viu o que tinha acontecido, uma lástima. Devido ao incêndio, alguns alunos tiveram aula no refeitório da escola. Nós já providenciamos encontrar cadeira e carteira, para dar suporte para a Gorete aqui. Já pedi a segurança pública, já fiz um comunicado lá pedindo que eles façam a ronda mais assídua aqui por esse mês, para que não ocorra mais vezes aqui. Ainda no fim de semana, as imagens de segurança da Escola Estadual Alexandra Pedreiro, que também fica no bairro Santa Luzia, flagraram um momento em que 3 rapazes encapuzados correm pelos corredores. Lá, eles também atearam fogo. A Polícia Militar trabalha para identificar os autores dos incêndios. A Polícia Militar procura imagens próximas ao local para identificar, para ver se é um aluno, um ex-aluno ou se é vândalo mesmo. Tudo indica que são vândalos, porque os alunos, se fossem alunos mesmo da escola, não fariam isso. O polo esportivo do bairro São Jorge também foi alvo de vandalismo nesse fim de semana. 3 pessoas ficaram gravemente feridas após um incêndio que aconteceu em uma casa no bairro Santa Rosa. Uma grávida e uma criança estão entre as vítimas. Um incêndio em uma casa deixou 3 pessoas feridas com queimaduras graves e uma criança que também estava no local inalou bastante fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira para controlar o fogo no bairro Santa Rosa, em Uberlândia. Uma das vítimas teve 100% do corpo queimado. Todos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da UFO, incluindo uma mulher grávida de 8 meses. A Defesa Civil interditou a casa, mas as causas do incêndio ainda não foram divulgadas. E uma discussão por causa de um som alto virou caso de polícia em Uberaba. Um homem esfaqueou o vizinho e acabou preso. A vítima, Laerte Yuri Muniz, de 38 anos, foi socorrida por bombeiros e equipes do SAMU após o crime. A tentativa de homicídio aconteceu em uma casa no bairro Buritis, onde a vítima ouvia som alto e foi abordada pelo vizinho Gustavo Pimenta Souza, de 29 anos, que estava armado com um facão. Eles discutiram e o suspeito aplicou golpes contra a cabeça de Laerte e fugiu. A vítima foi socorrida e levada para a UPA São Benedito. A partir da segunda quinzena do mês de setembro, as aulas de direção no simulador deixarão de ser obrigatórias nas autoescolas do Brasil. Com isso, o processo deve ficar até 15% mais barato.
Eles parecem um brinquedo, mas são levados a sério desde 2010, quando os simuladores de direção se tornaram obrigatórios no país para o processo de habilitação. Atualmente, as aulas são de 30 minutos e os alunos fazem de 5 a 8 aulas nessas máquinas, importantes para quem nunca entrou em um veículo para conduzir. O simulador começa a aula passo a passo, desde quem não sabe nada até chegar ao ponto de estar conduzindo um carro real. As aulas já são todas programadas e as orientações são dadas pelo próprio simulador. Você chega aqui, você começa na aula 1. Você não vai chegar aqui e já ligar o carro e sair. Você vai aprender a introdução, como funciona cada componente, depois ter essa aula passo a passo. Cáritas resolveu começar o processo para habilitação porque precisa ter mais agilidade no dia a dia. Para ela, o simulador vai ser um passo importante antes de ir para a rua. Eu acho que vai ser interessante para me dar uma noção, da direção, dos cuidados. Mas agora o governo decidiu que esses equipamentos não serão mais obrigatórios. A resolução vai começar a valer a partir da segunda quinzena do mês de setembro. A partir de então, as aulas nestes simuladores não serão mais obrigatórias nos centros de formação de condutores. Mas se o aluno optar por passar pelo simulador antes de fazer aulas de direção na rua, ele poderá negociar nas autoescolas. Os simuladores, eles continuam nos CFCs, só que no período anterior ele faria 30 minutos de cada aula. Agora, com a nova mudança de resolução, ele vai fazer 50 minutos, o equivalente a uma aula de direção, que é 50 minutos também. Ele vai ficar facultativo, ele só vai fazer se ele realmente quiser. A mudança pode reduzir em até 15% o custo do processo da carteira de habilitação. Cáritas ainda não entra na nova regra, mas se os simuladores não fossem obrigatórios atualmente, ainda assim ela ia querer usar. Às vezes para um teste, para mim ter uma noção. O número de mortes por dengue em 2019 já chega a quase 300, o triplo do mesmo período do ano passado. Só em Minas Gerais, 74 pessoas perderam a vida vítimas da doença. O vírus que está em circulação esse ano é mais agressivo, o tipo 2, que há 10 anos não circulava por aqui. Grávida de 4 meses, a Débora passou o dia no posto de saúde recebendo hidratação por causa dos sintomas da dengue. Muita dor nos olhos, muita dor no corpo, nas juntas, a coceira, então que nem se fala. Eu estou grávida de 4 meses, eu fico muito preocupada mesmo, porque dengue não é brincadeira. O número de casos no Brasil disparou nos 5 primeiros meses deste ano. Em janeiro, foram mais de 54 mil casos. Só nas 2 primeiras semanas de fevereiro, esse número dobrou. Até o fim de março, foram mais de 120 mil casos. E de março a maio, o número de casos quase dobrou outra vez. Desde o início do ano, foram confirmadas quase 500 mil ocorrências de dengue no país. No mesmo período do ano passado, foram quase 160 mil. Os estados de Minas Gerais e São Paulo concentram quase 70% dos casos de dengue registrados no país. Não é só o número de casos de dengue que preocupa. A epidemia já matou quase 300 pessoas no país, o triplo de 2018. Segundo especialistas, as medidas de combate ao mosquito não têm sido suficientes para conter o avanço da doença. Quando tem muito caso da doença, a gente costuma vigiar mais nosso território. E quando entramos numa fase como essa agora, em que teremos uma queda substancial do número de casos de dengue, é o momento para aí sim estarmos ainda mais atentos para que a gente possa pensar já que num próximo momento a gente tem que evitar uma próxima epidemia. Outro fator que contribuiu para esse crescimento é o tipo de vírus em circulação. Este ano se trata do tipo 2, que não ocorria há uma década nas principais cidades afetadas pela dengue hoje. Ele provoca casos mais graves da doença. A expectativa é que, com a chegada do inverno, o número de novos casos diminua. Este posto, na capital mineira, já registrou uma queda de 30% no movimento. Entramos numa época de frio, É uma característica do vetor se movimentar mais no começo da manhã, no final da tarde. Quando está frio, essa movimentação é menor, ele se alimenta menos e a transmissão cai. Você vai ver no próximo bloco, um jovem de 18 anos teve o braço atingido pelo trem enquanto dormia próximo à linha férrea.
usina química foi proibida. O cuidado de limpar sua calçada é sua responsabilidade. E juntos podemos deixar nossa cidade mais limpa, não é mesmo, pessoal? É isso aí, garoto. Gostei de ver. O lugar certo do lixo é na lixeira suspensa. Responsabilidade compartilhada. A Prefeitura e a Codal fazem a parte delas e você faz a sua para mantermos nossa cidade cada vez mais limpa. Zé, amanhã é festa junina dos meninos. Você não foi lá na loja doce aproveitar as promoções? Calma, Rosinha. Eu já pensei em tudinho. Olha só. Chapéu de paia, R$ 4,99. Espantalho junino, R$ 6,99. Laço junino, R$ 5,99. Vestido junino Rita, R$ 38,90. Paçoca rolha, R$ 3,99. Então vamos correr pra Loja Doce! Loja Doce, sua festa mais feliz. Só neste mês de junho na Distrive, toda a linha Volkswagen com entrada de 50% e você fica um ano sem pagar nenhuma parcela e o saldo restante pago no 13º mês. Confira! Novo Gol a partir de 41.990 com taxa zero. Novo Fox Connect a partir de 49.990 mais taxa zero. Nova Amarok V6 com bônus de R$10.000. Venha conhecer o T-Cross, o mais novo SUV do Brasil. Distrive Volkswagen, Uberaba e Araxá. A Prefeitura de Uberaba entrega a 13ª escola inaugurada nos últimos anos, o CEMEI Professor Raimundo Edmundo de Freitas. Com estrutura moderna, ampla e bem distribuída, a unidade dispõe de 7 salas, cada uma com um banheiro, e tem capacidade para atender cerca de 180 crianças. É mais educação e acolhimento para alunos de 5 anos, moradores dos bairros Rio de Janeiro, Jardim Alvorada e Jardim Maracanã. Prefeitura de Uberaba. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realiza exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça a sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Estamos de volta e agora com as cotações dos principais produtos comercializados aqui na região. Vamos agora às cotações desta segunda-feira, dia 17 de junho. A saca do milho seco está custando R$ 30 em Uberlândia. Já a soja está sendo vendida por R$ 71 a saca. O café arábica tipo 6 está saindo a R$ 400 a saca em Araguari. O boi gordo está sendo comercializado por R$ 142,50 a arroba no Triângulo Mineiro. O litro do leite está variando entre 85 centavos e R$ 1,70 também no Triângulo Mineiro. Um jovem teve o braço esmagado depois de ser atingido pelo trem na linha férrea de Uberlândia. Ele estava dormindo no momento do acidente. Ciclistas, pedestres, adultos e crianças se arriscam diariamente na travessia da linha férrea, que fica na continuação da rua Euclides da Cunha, no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia. E foi justamente nesse local, onde tem uma travessia irregular, que uma pessoa foi atropelada nesse fim de semana por um trem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 18 anos estava deitado próximo à linha férrea. Parte do braço dele foi esmagado pelo trem.
Quando os militares chegaram, ele já estava inconsciente e foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo a assessoria do hospital, ele ainda está internado e o estado de saúde é grave. Segundo vizinhos, o sofá próximo à linha férrea é utilizado por usuários de drogas, que ficam constantemente no local. A poucos metros dali, uma outra pessoa foi atropelada em fevereiro deste ano, embaixo do pontilhão da rua Paulo de Frontini. O homem de 30 anos também estava deitado próximo aos trilhos quando foi arrastado pelo trem. Ele teve as 2 pernas amputadas. Segundo os bombeiros, a vítima faz consumo de drogas no local. Os vizinhos ficaram assustados. Minha mulher chegou aqui me chamando e falou: tem um cara caído lá dentro da linha, vai lá ver. Estava muito machucado, ele estava sem as 2 pernas. E estes não foram os únicos acidentes em linhas férreas este ano. Em março, uma idosa morreu depois de ser atropelada por um trem no bairro Santa Luzia. Divina Batista de Jesus, de 81 anos, foi encontrada já sem vida, com vários politraumatismos pelo corpo. A catadora de recicláveis era uma pessoa querida por todos na vizinhança. Em nota, a VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica, disse que está apurando a ocorrência junto aos órgãos responsáveis e que promove campanhas de segurança que visam alertar as comunidades sobre a importância de um comportamento seguro diante da linha férrea. A empresa disse ainda que vai reforçar as rondas em áreas inadequadas para a circulação e permanência de pessoas. Uma travesti foi morta a facadas na cidade de Coromandel. A polícia está investigando o caso e a repórter Luciele Melo tem mais informações. Boa noite para você, Luciele. Como foi que aconteceu esse crime? Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, a vítima era Maicon Klebs dos Reis, de 22 anos. O corpo foi encontrado no chão com sangramentos no peito do lado esquerdo. As pessoas que estavam perto do local disseram que não ouviram gritos por socorro nem outros barulhos estranhos. Apenas encontraram esse corpo caído ao chão e acionaram a polícia. A vítima, que era uma travesti, foi socorrida, levada ao pronto-socorro municipal de Coromandel, mas infelizmente não resistiu. Uma testemunha que morava com essa vítima disse que quando chegou em casa por volta das 7h40 da noite, a vítima estava acompanhada de 4 adolescentes desconhecidos e que todos faziam uso de bebidas alcoólicas. E também um outro fato curioso é que uma faca da residência, daquelas do tipo peixeira, sumiu e até o momento não foi encontrada ainda, Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na cidade de Presidente Olegário. Uma criança de 11 anos também foi atingida. O crime aconteceu durante uma festa junina. O crime aconteceu durante uma festa junina no bairro Américo Caetano. Marcelo Augusto Pereira Silva, de 21 anos, foi atingido por 3 tiros, 2 no ombro e outro no peito. Uma criança de 11 anos também foi atingida na perna. Marcelo chegou a ser socorrido por uma viatura da Polícia Militar e levado para o Hospital Municipal de Presidente Olegário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a criança também foi levada para o mesmo hospital e permanece internada, mas não corre risco de morte. A Polícia Militar prendeu Gaspar Júnior Ribeiro, conhecido como Juninho Caveira, de 36 anos, suspeito de efetuar os disparos. Ele foi detido na rodovia a caminho de Patos de Minas. Um homem de 30 anos que dava fuga a Juninho Caveira também foi preso. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias. Espingardas, revólveres, touca, munições e ferramentas foram apreendidas com Márcio Aécio dos Santos, de 37 anos. Ele é suspeito de furtos, roubos e abate de gado na região e foi preso em uma fazenda na comunidade rural de Jubai por policiais militares da Patrulha Rural. João Fagundes de Alvarenga Neto, de 24 anos, foi socorrido por bombeiros e equipes do SAMU. A batida aconteceu no bairro Parque das Américas, onde a vítima seguia nessa moto e foi atingida por este carro. Após o acidente, um casal que ocupava o veículo fugiu sem prestar socorro. O carro foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran. A vítima foi socorrida e levada para a UPA São Benedito.
Georgia Lombardi de Freitas, de 41 anos, foi presa pela PM com drogas, celulares e mais de R$4 mil em dinheiro. Ela é suspeita de tentar subornar um agente penitenciário para que entrasse no presídio em Uberaba com drogas e celulares. O agente fez o registro da ocorrência e repassou o fato aos policiais que prenderam a suspeita de corrupção e posse de drogas. Depois do intervalo, tem Ronei Bentes com as notícias do esporte. Nós voltamos já já. Produto de melhor qualidade com menor preço, vem pro Gigante dos Pisos. Olha só esse vaso Deca modelo Monte Carlo a partir de R$289. Porcelanatos Fia Rosa, 72 por 72 a partir de R$19,90. Gigante dos Pisos. Variedade com qualidade é no LS Guarato. Produtos especialmente selecionados com o cuidado que você merece. Requeijão Scala copo 200 gramas, R$3,99. Hot Hit Seara 145 gramas, R$3,99. Margarina Quali com sal 500 gramas, R$5,69. Guaraná Antártica 0, 2 litros, R$3,99. Cerveja Amstel lata 350 ml, R$2,49. Refrigerante Mineiro Sabores 250 ml, 99 centavos. LS Guarato, a melhor opção para quem gosta de opções. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso e agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Só neste mês de junho na Distrive, toda a linha Volkswagen com entrada de 50%. E você fica um ano sem pagar nenhuma parcela. E o saldo restante pago no 13º mês. Confira! Novo Gol a partir de 41.990 com taxa zero. Novo Fox Connect a partir de 49.990 mais taxa zero. Nova Amarok V6 com bônus de R$10 mil. Venha conhecer o T-Cross, o mais novo SUV do Brasil. Distrive Volkswagen, Uberaba e Araxá. A Prefeitura de Uberaba entrega a 13ª escola inaugurada nos últimos anos, o CEMEI Professor Raimundo Edmundo de Freitas. Com estrutura moderna, ampla e bem distribuída, a unidade dispõe de 7 salas, cada uma com um banheiro, e tem capacidade para atender cerca de 180 crianças. É mais educação e acolhimento para alunos de 5 anos, moradores dos bairros Rio de Janeiro, Jardim Alvorada e Jardim Maracanã. Prefeitura de Uberaba. As férias de inverno do Nacional Inn são imperdíveis. Hospede-se ao lado dos principais atrativos turísticos e culturais de Poços de Caldas e garanta momentos incríveis. Nacional Inn, o melhor e bem no centro da cidade. Vai viajar para São Paulo, Brasília, Campinas ou Santos? Viaje com a Real Expresso nos novos Double Decker e aproveite uma experiência única de conforto e segurança com pontualidade. Compre já sua passagem com toda a conveniência pelo aplicativo Real Expresso no site ou no próprio terminal rodoviário. Vai para São Paulo, Brasília, Campinas ou Santos? Vá de Double Decker Real Expresso. Real Expresso, a sua satisfação é o nosso principal destino. Tudo o que você precisa para sua construção tem aqui no Gigante. Piso extra brilhante 45 por 45 a partir de R$11,99. Lindos detalhes da marca Ceusa a partir de R$34,50. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. A mãe de um paciente com distrofia de Duchenne aguarda na justiça um medicamento que pode melhorar a qualidade de vida do menino. Por causa do alto valor, ele ainda não teve acesso ao tratamento. A doença, que é genética, costuma afetar meninos. Quedas frequentes, dificuldade para se levantar ou correr e um andar oscilante podem ser os primeiros sintomas. Foi assim que a Janaína começou a desconfiar do problema com o filho dela, Gabriel. Dificuldade para correr, se levantar, panturrilhas bem avantajadas. Ela, que também faz parte de um grupo de mães de crianças com Duchenne, é a representante da Associação Brasileira em Uberlândia. Elas se ajudam através de conversas pelas redes sociais. A doença não tem cura, pode durar anos ou a vida inteira.
Os medicamentos ajudam a controlar os sintomas para que o paciente tenha qualidade de vida. As fisioterapias são extremamente importantes e é o que tem ajudado Gabriel. Na CD, o Gabriel faz hidroterapia, na piscina aquecida, ele faz TO, que é da cintura para cima, ele faz fisioterapia solo, da cintura para baixo, a gente tem um acompanhamento com psicólogo. O diagnóstico de Gabriel demorou a ser concluído, depois de passar por vários médicos durante mais de 4 anos de insistência. E tivemos que fazer exame de DNA, onde foi comprovado que ele possui essa doença rara, e mais raro ainda por possuir uma mutação nonsense, que lhe dá o direito de uma medicação. O medicamento que ela fala é extremamente caro. Chega a quase R$2 milhões por ano e ela tenta conseguir na justiça. Meu filho teve direito a essa medicação, porém não teve como o Estado custear, devido ser uma medicação de alto custo. Este especialista explica que a doença compromete a musculatura e traz uma fraqueza muscular progressiva. O risco maior é o comprometimento da musculação respiratória e cardíaca, que agrava o quadro dos pacientes. Geralmente a criança também apresenta elevação nos níveis das enzimas musculares, que é a CPK. Então, fraqueza muscular associada a CPK extremamente alta, isso fala muito a favor no sexo masculino. Por isso, o desenvolvimento da criança tem que ser observado de perto pela mãe e qualquer problema deve ser avaliado. Recentemente, nós tivemos alguns avanços em relação a algumas medicações que possibilitam o tratamento. Não é curativo, mas o tratamento que possa propiciar alguma melhora da função motora desses indivíduos. O Patrocinense perdeu ontem na Série D do Campeonato Brasileiro e agora tem um jogo decisivo diante da sua torcida. Ronei Bentes está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. Explica pra gente como é que fica a situação agora. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. Pois é, o Patrocinense até que fez uma boa partida no sábado no interior da Bahia, mas acabou perdendo por 1-0 para o Juazeirense, um gol de pênalti. E parece que alguns jogadores da equipe de patrocínio tiveram problemas com a alimentação, com a comida baiana. E isso comprometeu a atuação da equipe e o time acabou sendo prejudicado. De qualquer maneira, mesmo perdendo por 1-0, o Patrocinense mantém boas chances de classificação, já que decide a vaga no próximo domingo em casa. O jogo será às 4 da tarde no estádio Pedro Alves do Nascimento e a equipe da Patrocinense precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir a sua passagem para a terceira fase dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Um resultado perfeitamente possível, até porque o time jogando em casa ainda não perdeu nessa competição, viu, Maria Clara? Tá certo, Ronei, da próxima vez lembrar de levar uma comida mineira, para não ter esse problema. Ronei, falando da Série A, tá um pouco parado, mas o Cruzeiro ainda continua com muitos problemas, né? É verdade, a situação do Cruzeiro continua complicada, principalmente em termos políticos, Fora de campo, o ambiente está fervendo lá na Toca da Raposa. Nesse final de semana, o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, pediu o afastamento de toda a diretoria de futebol, principalmente do presidente e do vice-presidente Itair Machado. Eles estão sendo acusados aí de negociações nebulosas, convênio com empresários, enfim, uma situação bastante complicada e que nos próximos dias deve ter um desdobramento aí com esse possível afastamento da atual diretoria do Cruzeiro. E esses problemas extracampo, evidentemente, têm atrapalhado dentro de campo, já que o time está passando esse período aí de Copa América na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, uma situação realmente totalmente inesperada para o torcedor cruzeirense. Sem dúvida, uma crise danada, né? Ronei, agora a notícia boa, O Uberlândia vai sediar o torneio pré-olímpico. Quando acontece essa competição? Pois é, verdade. O Uberlândia vai receber aí o torneio pré-olímpico de vôlei, que vai acontecer no mês de agosto. Os jogos serão realizados no Sabiazinho entre 1 e 3 de agosto. E as equipes participantes desta chave aqui de Uberlândia: Brasil, República Dominicana, Azerbaijão e Camarões. Isso significa que teremos grandes jogos aqui em Uberlândia. Detalhe, hein? Só o primeiro do grupo é que garante vaga na Olimpíada. Portanto, esses jogos serão todos decisivos, importantíssimos e, evidentemente, o Brasil vai precisar de contar com o apoio da torcida uberlandense para garantir a sua vaga.
Certo, Ronei. E o time do Praia aqui de Uberlândia, como é que está a formação? Olha, o Praia já está com o grupo praticamente formado para a próxima temporada. 14 jogadoras já foram contratadas e existe uma vaga em aberto. E essa contratação vai depender da volta do técnico Paulo Coco, que está com a seleção brasileira no exterior, mas nos próximos dias ele deve voltar e definir aí o fechamento desse grupo da equipe do Praia Clube. Tá certo, Ronei. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, uma boa noite para você que nos acompanha e até amanhã.